Oh, glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está contente com o Senhor, diga graças a Deus. Só aqueles que acreditam em uma grande liberação da parte de Deus hoje aqui, diga aleluia. Pega a tua Bíblia comigo, por favor. Pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. E abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Oh, glória. Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade única que Deus está nos dando, a fim de que juntos nós possamos gerar para Ele um ambiente. Deus é ambiente, não é lugar, viu? Quando você tem essa consciência, você compreende que todo lugar é lugar para adorar a Deus. Os religiosos ainda procuram lugares para adorar. Mas aquele que entendeu o que Jesus disse para a samaritana, percebeu que não é o lugar que faz o adorador, é o adorador que faz o lugar. Então, seja no monte, em Samaria, seja em Jerusalém, que você possa gerar um ambiente a fim de que Deus alcance o lugar mais alto do teu coração e estabeleça na sua vida o reino. Lucas 15. Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela chance de podermos ouvir a mensagem dele, que é muito preciosa, tem a capacidade de penetrar na divisão da alma e do espírito, e sondar as intenções, pensamentos, sentimentos e emoções, e colocar cada um de nós no lugar que é devido. Tudo encontra o seu lugar quando você encontra o seu. Servir ao Senhor é mais do que procurar descobrir quem você é. É quando você entende quem Deus é em você. E é isso que Deus quer essa noite. Trazer para mim e para você uma identidade perdida. Eu disse uma identidade perdida. Louvo e exalto ao Senhor pela vida do pastor Ney e pela vida da pastora Andréia, que hoje, ausentes, mostra a confiança que eles têm em mim, né? Por entregar o rebanho. Porque hoje, se eu quiser, gente... Que o último culto, teve gente que saiu daqui quase 2 da manhã. Hoje, se eu invocar, gente... Que eu fiquei sabendo que eles estão em outro estado, não tem como eles resolver. Eu vou vigiar, né? Porque sempre tem aqueles aqui que tem o dom de língua. Não é estranha, não. É dom de língua mesmo. É o irmão famoso SPTV. Gosta de dar notícia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou muito contente de saber que eles estão ausentes porque estão buscando mais de Deus. A pior coisa é você ter um pastor que não aceita ser apacentado. Pastor e uma pastora que não busca conhecimento, que se isola, que tenta colocar o rebanho, o evangelho dentro de uma caixa, e eu glorifico e exalto ao Senhor, porque são pastores que vêm se esforçando para levar esse rebanho mais além. Eu disse mais. Amém. Os pastores da casa também estão aqui, também tem bastante pastores, eu estou muito feliz em poder compartilhar essa mensagem com vocês, a qual trará maturidade e te fará entender porque muita gente não consegue servir e muito menos o próximo, que é o tema. Hoje eu vou trazer alguns segredos que até o dia de hoje impedia você de servir e de amar ao próximo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: existe algo que vem te impedindo de servir a Deus e amar o próximo. Deus veio tratar isso hoje. Amém? Todo mundo que já me ouviu sabe que eu trabalho com cura interior. Eu disse que eu trabalho com cura. E se ninguém nunca te disse, o primeiro registro que todo ser humano tem, aqui ó, o primeiro registro que todo ser humano traz consigo, é quando a mãe descobriu que estava grávida de você. Isso é determinante em relação ao teu futuro.
Porque além dos filhos serem heranças do Senhor para os pais. Está entendendo? Deus tem uma herança para mim, porque herança é diferente de legado. Herança é o que deixam para você, legado é o que deixam em você. Então você precisa observar que Deus não deixou os filhos como legado, Deus deixou os filhos como herança. E aí você observa que os filhos, Salmo 127, os filhos são flechas nas mãos dos pais. Eu disse que os filhos são flechas nas mãos dos... Então é os pais que se tornam responsáveis para dar para o filho uma direção. Está entendendo? Nunca responsabilize a tua filha por não ter sido ninguém. A culpa é tua. Foi uma mãe covarde, um pai frouxo. Hoje vai ser bem divertido. Aí você começa a observar que se os filhos são flechas, se os filhos são nas mãos dos pais, uma criança não se perde na rua, se perde em casa. Uma moça não se perde com as amigas, se perde com a mãe. Um rapaz não se perde com os colegas no rolezinho do shopping, se perde dentro de casa com o pai, porque os filhos são flechas, os filhos são... E está cada vez mais difícil trabalhar obreiros na igreja, porque o que falta hoje para a igreja do século 21 é referência. A igreja hoje sofre por não ter... Não, vem comigo. A igreja do século 21 sofre por não ter referência. Que o mundo jamais vai mudar com opinião. Sabe a tua opinião? Eu te pergunto, em que horário eu pedi ela? O mundo não muda com opiniões, ele muda com exemplos, Com as suas palavras você arrasta 3, 6. Com o teu testemunho você arrasta uma multidão. Então você precisa entender que Deus não quer da igreja opinião, Deus quer testemunho. Deus não quer da igreja palavras, Deus quer que a igreja seja referência. Esse século precisa de referência, precisa de... Não ouvi, precisa de... referência. Ontem, estava num lugar almoçando, aí eu vi uma cena no lugar, que eu olhei bem para minha esposa e disse para ela, me responde sinceramente, onde nós vamos parar? Onde? Porque olha o caminho que está caminhando, em que está indo as coisas. Então você começa a observar que a falta de referência, a falta de exemplo está levando o homem cada vez mais a não estar disposto a servir e amar o próximo. Diga comigo, falta referência. Mais uma vez, falta exemplos. E aí você observa que o primeiro registro que um ser humano faz em vida é quando a mãe descobre que está grávida. Eu não sei qual é o sentimento que a tua mãe teve quando descobriu que estava grávida. Mas esse sentimento é o primeiro registro que o feto tem na vida. E isso decide muita coisa de um ser humano. Tem mulher que quando descobre que está... é uma festa, sim ou não? Tem mulher que quando descobre que está... é um pesadelo, sim ou não? E tem aquela que tenta o aborto e consegue. Tem aquela que tenta o aborto e não consegue. Mas a que tentou o aborto e conseguiu, acabou com a criança. A que tentou e deu errado, a criança nasceu. Mas nasceu com registros que vão marcar ela para o resto da vida. Porque é o primeiro registro e é um registro de que ela não é bem-vinda, de que ela não é aceita, de que ela é um problema, ela é um estorvo. Só que isso fica registrado na psicomemória, na memória celular, só que a fatura uma hora chega e aparece como várias fobias, vários distúrbios, vários transtornos e consegue deformar inclusive a sexualidade de um ser humano. Olha para quem está perto de você e diga assim, não adianta. Tudo começa na fase intrauterina. E quando eu digo que tudo começa na fase intrauterina, eu digo que eu e você já somos carentes de referência e de exemplo desde o ventre. Eu disse desde o ventre.
Eu vi uma pesquisa agora americana que comprova que o feto de 8 dias, quantos dias? Já sente os reflexos paternos dentro da barriga. Olha que doideira. Agora eu vi um ultrassom numa pesquisa feita nos Estados Unidos, e aí foi feito um ultrassom, e a hora que a mãe coloca a mão na barriga, no ultrassom mostra o bebê colocando a mão também na barriga, porque ele tenta o contato com a, mesmo do lado de dentro. Se aos 8 dias, como feto, ele já sente os reflexos paternos, ele já sente os reflexos, não é materno não, viu, campeão? Estou falando que ele sente os reflexos maternos, não. Aos 8 dias, como feto, ele já sente os reflexos paterno. Os reflexos paterno. Eu disse os reflexos. Por isso que me preocupa quando eu ouço alguém dizendo: a mulher, ela se vê mãe quando descobre que está grávida. Agora o homem só se vê pai quando nasce. Isso me deixa muito preocupado. Sabe por quê? Se o feto já sente os reflexos paternos de 8 dias de concepção, 8 dias de... Então, todos esses 9 meses e 10 dias, a criança foi ignorada pelo... Porque a mulher não, a mulher está sentada aqui, ó, já carregou caixa, fez musculação, fez Cooper, Pilates, rodou na bola, para lá, para cá, fez bolo, puxou todos os móveis, o médico disse assim: ó, você está grávida, parabéns, mamãe. Esse primeiro sentimento que ela tem é importantíssimo para o feto. A hora que ela se levanta, ela já se levanta grávida. Ela se levanta e ela já faz assim, ó. Agora, o homem, para que ele venha a se enxergar como pai, escuta, para que ele venha a se enxergar como criança, tem que nascer. Ele tem que passar o cartão mesmo no limite na farmácia para os pacotes de fralda. Se ele não junta o hipoglós na mão, se ele não compra a fralda, se ele não sente no bolso, se ele não sente no... Ele não consegue se enxergar como... E a criança já nasce sem referência, já nasce sem exemplo, porque ela já espera o reflexo paterno aos 8 dias de concepção. Eu disse aos 8 dias de... Com 4 meses, o bebê já consegue ouvir tudo que acontece do lado de fora. Tem bebê que ouve tanto o papai brigando com a mamãe, tanto o papai brigando com a mamãe, que quando ele nasce, ele ouve a voz do pai, ele chora. Porque ele lembra do tom áspero, rude e agressivo do pai. Sabe o que eu quero dizer para você? Os reflexos paternos, não estou falando nem o materno, né? Porque uma mulher consegue passar 100% de tudo que ela enfrenta na gravidez para o bebê. Então não basta você ter um bom relacionamento com a barriga da sua esposa. Você tem que ter um bom relacionamento com a tua esposa, porque elas ficam grávidas. Um doce. Mas aí é uma outra coisa que você vai ter. Tem um irmão que esses dias me procurou e disse: pastor, não estou aguentando, você não tem noção do saco que a minha esposa está grávida. Eu falei: fala o seguinte, espera a criança nascer. Depois que a criança nascer, você discute, bloqueia ela no Face, tira ela do teu grupo, você faz qualquer coisa. Mas agora, qualquer coisa que ela enfrentar na gravidez, ela vai passar para o teu filho, ela vai passar para o teu, e ele é uma herança é uma flecha que Deus colocou na sua, tudo tem que correr bem. Aguenta, é só 9 meses. Olha para quem está perto de você e diga assim: o mundo sofre porque não houve paternidade. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu alguém pregando sobre paternidade. Só que hoje eu quero trazer uma mensagem que vai fazer você voltar embora para a tua casa refletindo o porquê você não consegue servir a Deus e o porquê você não consegue amar o próximo. Diga assim comigo: Senhor, me ajuda. Eu preciso ouvir a tua voz. Pastor André, por que a paternidade ela é tão importante? Não é a mãe que gera? Sim, é a mãe que gera. Mas quem Deus levantou dentro de uma casa para ser sacerdote espiritual, para ser responsável espiritualmente pela família, não é a mulher, é o homem. Você gerou, você sentiu as contrações, você deu à luz, mas
quem representa Deus dentro da casa não é uma mãe, é um pai. E se Deus tiver que falar dentro da casa, se Deus falar dentro de uma casa, Deus quer usar a boca do pai, não da mãe. Deus quer usar a boca do pai, não da... Sabe por quê? Porque o pai é a primeira referência que qualquer ser humano tem de quem é Deus. Eu vou repetir. O pai é a primeira referência que todo ser humano tem de quem é. Então, se o pai é pangaré, ele está queimando o filme de quem? Você está entendendo a preocupação de Deus em relação, não às mães, mas em relação aos... mas a mãe é muito importante também. Tudo bem, querida, mas hoje não é mãe. Você vai ter que processar isso agora. Mas eu queria que falasse da mãe. Outro dia, amadinha, outro dia. Não dá para mim falar a família toda, vovô, não tem como. Que já tem um enteado, que você já casou de novo, teve um divórcio, não tem como resolver isso aí na tua vida. Então hoje é pai, tá bom, amadão? Hoje é papai. Mas eu queria tanto falar, você não está entendendo. Vou repetir mais uma vez, não tem mãe hoje. Você vai ter que processar essa informação. Hoje eu quero falar sobre paternidade, eu quero falar sobre... que é a primeira referência que todo ser humano tem de quem é Deus. A primeira referência que todo ser humano tem de quem é. Então, a importância de ter dentro da casa um pai, a importância de termos dentro da casa é muito grande. Principalmente quando a criança que nasce é um menino. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o garotinho, escuta... Vai chegar uma hora que o menino vai olhar para casa, e vai procurar na casa quem mais se assemelha com ele. E a hora que ele olhar para a mãe, ele vai ver que não tem nada a ver com ele. A hora que ele olhar para o cachorro, vai ver que não tem nada a ver com ele. Um menino sempre vai procurar na casa Tem um livro, eu vou indicar para você, tem um livro por nome de Paredes do Coração. Ele foi escrito pelo Bruce e por Barbara Thompson. E eles falam que um pai, quando vem a falecer, escuta, uma criança quando perde essa falta do pai, a morte do pai, provoca na criança sequelas. Eu disse que provoca na criança sequelas. Mas nos Estados Unidos é muito frequente lá, um pai ir para a guerra, ficar um tempo lá, ir para o exército e depois voltar, sim ou não? Tem até aqueles vídeos no Facebook que a gente assiste, a gente chora, né? O pai entrando na escola. Agora tem um vídeo que está circulando aí, por aí agora, que o pai, ele entra em um lugar onde o filho está lutando. Quem chegou a ver esse vídeo, diga eu. É lindo, gente, é lindo. Depois você copia o link, a sua amiga fala, calma, depois a gente manda o link para você. Aí você começa a observar que o garotinho está lutando assim, ó, com os olhos vendados, e aí de repente o instrutor sai, o pai entra no lugar e começa a lutar com ele, o pai estava na guerra, voltou, a hora que tira as vendas e ele vê que é o pai, eu dei zoom para ver a cara dele. A gente se emociona, a gente chora, mas a cara do garoto é de desespero. E aí esse livro trata que as sequelas que ficam em um garoto que perdeu é as mesmas sequelas que ficam em um garoto que o pai foi para a guerra. Mas o primeiro caso, o pai morreu. O segundo caso, o pai vai voltar. O segundo caso, o pai vai voltar, mas a criança não consegue processar que o pai vai voltar. Uma criança não consegue processar que o pai foi comprar cigarro e não voltou mais. Uma criança não consegue processar que mamãe e papai não se dão mais bem e precisaram se separar. Eu tenho um nojo de pai que diz, as minhas crianças souberam lidar super bem com o divórcio. É comprovado psicologicamente que uma criança jamais vai conseguir processar um divórcio. Uma criança não foi planejada é uma herança do Senhor. Ela não foi projetada por Deus para terem pais separados. É comprovado pela Junta de Psicólogos do Brasil que a dor que uma criança sente ao ver os pais se separar é tão grande que ela nunca em vida vai conseguir explicar para alguém. E só quem aqui é filhos de pais separados sabe o que eu estou falando. Então, as sequelas que ficam em um garoto que perdeu o pai morreu, e as sequelas que ficam em um garoto que o pai foi para a guerra e voltou, é a mesma, eu disse que é a... Aí o livro trata, eu disse que o livro ainda... Aquele garoto que tem um pai,
que praticou abuso, seja ele sexual, verbal ou físico, aquele garoto ou aquela garota que tem um pai que provocou a agressividade, um pai que era alcoólatra, drogado. O livro comprova que as sequelas que ficam em um filho que tinha um pai abusivo, agressivo, violento e drogado, é pior do que aquele garoto que perdeu o pai, seja na guerra ou seja para a morte. O que você está dizendo, pastor? Que é melhor ter um pai morto do que um pai drogado, abusivo, agressivo e violento? Exato. Para as emoções Se o seu pai era abusivo, era agressivo, era violento, era drogado, as sequelas que ficou em você é bem pior do que as sequelas que ficou no seu amigo, que o pai dele morreu num acidente de carro, de moto, ou que foi para a guerra e depois voltou. O que você está querendo dizer, pastor? Eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo para você que o que faltou para essas 4 gerações, a X, a Y, a Z e a Alfa, que agora tem os filhos do carnaval, né? Achei horrível isso. As mulheres que engravidam no tempo e não sabe quem é a mídia já intitulou como filhos do carnaval. São as crianças que nascem de mulheres que foram no carnaval, não se preveniram e engravidaram. Se o pai é a primeira referência que um ser humano tem de... Não, vem comigo. Se o pai é a primeira referência que o ser humano tem de... Se o diabo conseguir comprometer na terra ele consegue destruir a imagem de... Então o projeto do inferno é que venha a nascer cada vez mais crianças sem... Que venha cada vez mais crianças se tornando órfão de pai que acabou sendo baleado, de pai que sofreu um acidente de moto, de pai que sofreu um engavetamento na Fernão Dias, de pais que foi comprar cigarro e não voltou, de pais abusivos, agressivos, violentos e drogados. Porque se o diabo conseguir deformar dentro das casas a paternidade, ele consegue afastar o ser humano de quem é. Aí eu te faço uma pergunta, o teu pai era um modelo ou um pesadelo? Olha para quem está do teu lado e diga assim, o seu pai era um modelo ou um pesadelo? Agora, olha para mim, quando eu vou tratar paternidade na clínica, porque eu dou muito atendimento em Sorocaba em relação à paternidade, e normalmente eu acabo ficando com aquela pessoa 4 meses batido, porque paternidade requer tempo, porque eu tenho que fazer transferência e substituição de paternidade, e isso é muito delicado fazer na igreja. Aí eu queria tanto aprender, pera um pouco, eu já converso com você sobre isso. Aí você precisa entender que a paternidade dentro do brasileiro precisa ser tratada, eu disse que precisa ser... Todas as vezes que eu vou tratar problemas de paternidade, que eu chamo problemas de orfandade, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa no gabinete é, me dá uma nota para o relacionamento que você teve com o teu, de 0 a 10. Me dá uma nota para o relacionamento que você teve com o teu, de 0 a 10. Aí eu atendi um camarada que tinha problemas de orfandade, de paternidade, e ele disse assim para mim, 20. Eu falei, não, querido, você não entendeu. De novo, é 0 a 10, amadão. Ele falou, não, pastor, 20. Sabe uma pessoa que estava tentando dizer para mim que o relacionamento que ele tinha com o... era top da galáxia, mas ele estava sinalizando a orfandade? Porque toda pessoa que tem problema de paternidade sinaliza. E daqui a pouco eu vou falar 7 sinais. 7 não, 10, que hoje eu estou invocado, hoje eu já vou embora. Eu vou falar 10 sinais que uma pessoa dá quando tem problema de paternidade, quando tem problema de paternidade. E aí, quando eu estou dando um atendimento, eu não estou apenas ligado no mundo espiritual. Eu faço uma leitura cognitiva e eu tento observar os sinais que a pessoa dá no atendimento de que houve uma falta de afeto, uma codependência. E aí você começa a observar que ele começou a dar sinais que teve problema de paternidade, teve problema de paternidade. Só que a mamãe mascarou um pai que ele nunca teve. Porque mãe tem o costume
de pintar para a criança um pai que ela não tem. Mas o papai tem que trabalhar. O papai é um vagabundo. A mamãe fala, não, ele tem que trabalhar. Ele sabe que ele está trabalhando, ganhando dinheiro. Sabe quando a mãe ela coloca pano quente em cima do pai? Muitos aqui, ouviram da boca da mãe um pai que você nunca teve. Sua mãe sempre tentando trazer para você um pai que não existia. E qual é o problema, pastor? O problema é que a verdade liberta, a mentira escraviza. E se a tua mãe em algum momento pintou para você um pai que você nunca teve, a chance de você ser escravo, emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, é muito grande. Então a pergunta que não se cala essa noite é essa: teu pai foi um modelo ou um pesadelo? Porque isso você precisa resolver. Escuta, isso você precisa resolver. Eu disse que isso você precisa resolver. Pergunta para mim, por quê? Porque senão você é maldito. Porque senão você está debaixo de maldição. Anota aí, Malaquias capítulo de número 4, versículos 5 e 6. Deus dizendo que traria uma pregação, que ia resolver o problema que os pais tinham com os, e o problema que os filhos tinham com os pais. Para quê? Para que ele não viesse na terra com maldição. Deus dizendo, eu vou trazer uma pregação que resolva o problema que os pais têm com os, que resolva os problemas que os filhos têm com os, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então, arrastar um problema com o pai é ter a certeza que você será maldito enquanto você viver na terra. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que você não rompe financeiramente, você não rompe materialmente, você não rompe profissionalmente, você não rompe espiritualmente, porque você arrasta até o dia de hoje picuinha e treta com o teu pai. Tem camarada aqui que quer rodar no poder, quer cair na unção e não fala com o pai até o dia de hoje. Ah, mas e se o meu pai morreu? Tem também como resolver isso. Como? Através de substituição de transferência de paternidade. Isso dá para fazer no altar. É claro que eu não vou conseguir mergulhar a fundo na questão paternidade, mas eu preciso sinalizar para você o que vem impedindo você de romper. Diga comigo, eu preciso resolver. Então a Bíblia diz em Malaquias 4, 5, 6, que aqueles que não conseguem resolver situações pendentes com o pai, situações pendentes com o, será ferido por Deus com maldição, será ferido por Deus com, olha para quem está perto de você e diga assim, é tempo de resolver o assunto paternidade. Qual é a lembrança que você tem de levantar pela manhã e ver teu pai na cozinha com a Bíblia aberta, lendo um salmo antes de trabalhar? Qual é a visão que você tem de ir dormir e de repente passar na frente do quarto dos seus pais e ouvir os dois orando? E aí você olha na fresta da porta, eles estão de mãos dadas, ajoelhados na cabeceira da cama. Qual é a lembrança que você tem do teu pai te dando um beijo? Na verdade, qual foi a última vez que o teu pai te deu um abraço e um beijo? Qual é a lembrança que você tem do teu pai colocando você com 4, 6 anos no colo e dizendo, ei filho, papai tem orgulho de você. Você é um sonho do papai na terra. O papai é realizado por ter você, um garoto. Qual é a lembrança que você tem do teu pai, em algum momento dizendo que você é o sonho, era o sonho dele realizado na terra? E sabe qual é o problema, principalmente nas mulheres? É que elas, quando perdem o afeto do pai, quando perdem o afeto elas projetam no relacionamento. É a maldição da projeção. O que é a maldição da projeção? É quando a garota começa a buscar nos rapazes um afeto que era para quem ter dado para ela? Era para quem ter dado para ela? E um namorado vai conseguir ser pai dela? Um noivo vai conseguir ser pai dela? Um marido vai conseguir ser pai dela? Então acorda, querido, o afeto do seu pai você perdeu e você precisa resolver isso no altar. Você está destruindo o teu casamento, cobrando do teu marido aquilo que era para o teu pai, aquele pangaré ter dado para você, e ele não deu, porque sua mãe tem dedo podre e escolheu mal. Pronto, falei, esse lado.
E aí? E aí você tem um monte de mulheres codependentes. E o que é uma mulher codependente? É aquela mulher que vive na busca incessante, nos rapazes, naquilo que em algum momento faltou nela. É quando ela precisa do cuidado contínuo de um homem para se sentir importante. Você não é importante porque você tem um homem. Você é importante porque você é um sonho de Deus. Aí eu pergunto para você, Deus fez quem primeiro, o homem ou a mulher? O homem ou a mulher? De jeito nenhum. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis que Deus fez os dois de uma vez só. Deus fez homem e mulher os criou. Homem e mulher os... O problema é que a mulher ficou dentro do homem. Aí chegou uma hora que Deus viu que ia precisar dela, deu um sono nele e arrancou. Mas ela sempre esteve ali. Eu provo para você biblicamente que ela já estava ali. Por que você está dizendo isso? Para você não deixar homem nenhum pisar em você. Deus não fez você porque o homem precisava. Deus fez você porque você já era um projeto. A Bíblia diz em Efésios 1, verso 3, que antes de Deus fundar a terra, Ele já tinha te abençoado e te predestinado à vitória. Você está entendendo que Ele já tinha decidido te abençoar antes de fazer a terra? Deus nunca planejou maldição para mim e para você. Os projetos dele sempre foi de bênção. Sempre foi de bênção. É você que está caçando maldição. Só que hoje o Senhor manda eu te dizer, toda ferramenta planejada, preparada e forjada contra ti não prevalecerá, porque a mão forte do Senhor descerá essa noite em teu favor e mudará a tua história, diz o Espírito Santo. A maldição da projeção, o afeto perdido e nunca encontrado, a busca incessante no outro por algo que em algum momento faltou em você. Chega! E o problema no rapaz é que ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode cobrar da esposa um afeto que ele perdeu dentro de casa. E normalmente os homens querem travar com a esposa uma briga que ele não travou com o pai. Porque teu pai gritava e você tinha medo. Teu pai falava e você se urinava. Teu pai falava e você não dormia de madrugada. Então aquela rincha que você tinha com teu pai, você tenta resolver ela dentro da tua casa com a tua esposa. Só que a tua esposa não é teu pai. Se você não conseguiu resolver com o teu pai, querido, resolve no altar. Mas para de judiar dessa mulher. Isso é o pior, pastor André? Não, isso não é o pior. Porque é comprovado que até os 12 anos, tem garotos que sentem a falta do pai. Depois dos 12 anos, ele começa a sensualizar a falta que ele teve do pai. E aí a estrutura sexual dele, até a orientação é deformada. Ele começa a ver os homens de uma outra forma. Por quê? Porque aquela falta ele sensualizou, houve uma deformação. E aí você vê que a grande maioria dos homossexuais, não estou generalizando, mas a grande maioria é codependente. Precisa do outro para sentir alguém, para se sentir completo. E hoje o Senhor manda eu te dizer, o vazio que está em você, só eu posso preencher. Só eu posso preencher. O projeto do diabo é destruir a paternidade. O projeto do diabo é destruir a oportunidade. Nunca tem ninguém disposto na igreja. Ninguém está disposto na igreja. Você vai fazer alguma coisa? Quem está disposto? Está o evento aqui que o pastor vai fazer de servir. Você vai ver o número que vai aparecer. Era para ter mais gente nesse projeto que vai ter de servir do que nesse culto. E por que a galera não vai aparecer? Lucas 1,17. Sabe o que está escrito? Porque Deus precisa resolver o problema entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, para conseguir levantar na terra um povo disposto. A sua falta de disposição é porque você não teve pai. Dormia a hora que queria, acordava a hora que queria, arrumava a cama a hora que queria, não juntava brinquedo, não tinha disciplina. Disciplina é o segredo do sucesso. E quem se adianta, governa. Te faltou pai, querido. Te faltou pai. Te faltou pai. O que Jesus diz no Evangelho de João? Jesus diz no Evangelho de João, eu vim revelar para vocês a mãe, Ave Maria. Com todo respeito aos católicos, não tem essa passagem. Eu sei que tem católico aqui, e eu não quero que você se sinta constrangido e nem ofendido pelo meu comentário. Eu só estou dizendo que a passagem de Jesus pela terra não foi para revelar a mãe.
não foi para revelar a... Jesus passou pela terra para revelar quem era o... Porque Jesus percebeu que o que estava faltando na terra não era a maternidade. As mulheres estão de parabéns. As mães arrebentam. Mas hoje eu não vou falar. O que falta na terra é paternidade. Então Jesus, na sua passagem pela terra, ele revelou quem era o... E o que ele disse? Em João 14. Quem olha para mim... O quê? Por quê? Porque é comprovado psicologicamente que todo filho repete o pai. É comprovado que inconscientemente você aprende com quem você anda. O problema é que quem leva o menino na escola é a sua esposa. Ela vai no cabeleireiro, ela leva o menino. Ela vai na manicure, ela leva o menino. Ela vai na casa da avó, ela leva o menino. No judô, quem leva o menino é ela. Ela vai na casa das amigas e leva o menino. A única referência que ele tem de proteção, de amparo, de comprometimento e de zelo é a mãe. Porque você está no videogame, está no Netflix, está no Face, está no WhatsApp. Por que você fez filho, campeão? Por quê? O que um garoto precisa é de um pai. Jesus diz assim, um certo homem. Olha como Jesus diz, um certo. Jesus identificou que ele era um certo. Jesus identificou que ele era, mas que ele não era um. Tanto é que ele teve problema com os 2 filhos. Você tem problema com os seus filhos porque você é zoado. Ah, vou conversar assim. Aí teve um irmão que disse assim, você diz assim porque você não é pai. Eu falei, não sou pai para não ser igual a você. Eu travei uma discussão com o irmão. Que eu falo mesmo, gente. Olha para quem está perto de você e diga assim, entenda que é tempo de resolver paternidade. A tua rincha com o teu filho é que ele é igualzinho você. Sabe por que o teu filho te incomoda? Porque ele mostra para você o que você empurra para debaixo do tapete. Ele é você cuspido, campeão. Pega o caminho de volta e se lembre. Hoje o Senhor manda eu dizer para alguns homens aqui, vai atrás do seu e resolve a parada. Aí eu falei filho, eu falei pai, é isso aí mesmo. Porque todo pai é filho, todo filho é pai. Um dia, quem sabe, talvez, fica a questão. Diga assim comigo, Senhor, me ajuda. Então aí você começa a observar que Jesus, na passagem dele pela terra, ele revela o Pai, e ele vê a falta tão grande de paternidade, ele vê uma falta tão absurda de paternidade, e ele diz assim, ó, quando vocês forem orar, quando vocês forem, vocês vão orar assim, ó, Pai, 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 o que Jesus estava dizendo? O Pai agora não é mais meu, o Pai é... Jesus percebeu que te faltou um pai. Jesus percebeu que a tua mãe não teve o pai que você merecia. E o Senhor mandou te dizer, não tem problema. O que faltou, vem através de Cristo. O que faltou, vem através de Cristo. Mas você não passa pela terra sem cantar o hino da vitória. Hoje o Senhor manda eu te dizer, o que faltou para você prosperar, o que faltou para você avançar, o que faltou para você romper, hoje vem através de Cristo. Hoje vem através de Cristo. Hoje vem através de Cristo. Em João capítulo 14 versículo 18 diz assim, ó, eu vos faço uma promessa, não vos deixareis órfão, não vos deixareis órfão, não vos deixarei órfão. É uma promessa que Jesus diz, é uma promessa que Jesus deixa. Sabe o que ele estava querendo dizer? Você não vai ficar sem pai, você não vai ficar sem pai, você não vai ficar sem pai, você não vai ficar sem pai. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você não fica sem pai. É uma promessa de Jesus em João 14, 18. Você não fica sem pai. E Jesus na parábola diz, um certo homem tinha 2, mas Jesus não identifica ele como pai.
Sabe por quê? Para fazer filho, basta você ser homem, mas para você ser pai, você quer ter filho? Seja homem. Vai lá com a menininha, nheco-nheco, moco no voco no vuco, fez filho. Agora, campeão, para ser boca de Deus na vida do teu, para pegar ele e tornar ele nas suas mãos como para ser sacerdote sobre ele, para ser responsável pela vida espiritual dele, para ser responsável em traçar o futuro dele, não basta ser homem, tem que ser. E pai dá amparo, pai dá proteção, pai dá segurança. Pai, ele tem com um filho comprometimento. O pai está aqui, o pai está aqui, o pai está aqui. Isso é paternidade, quando você tem alguém que te dá proteção, amparo, segurança e que tem com você compromisso. Diga paternidade, proteção, amparo, segurança, comprometimento. E isso faz toda a diferença na vida de um filho. Eu disse que isso faz toda a diferença na vida de um. Sabe por que a parábola do filho? Sabe por que a parábola é do filho? Porque o pai também era pródigo. O teu filho é um reflexo de quem você é. Um fruto não cai longe do pé. A gente conhece a árvore pelo... Basta analisar a criança. Esses dias eu pedi para as professoras da escolinha, tempo atrás, pedi para as professoras da escolinha perguntar para as crianças: quem aqui é a mamãe e o papai fala palavrão? Teve criança que fez assim, ó. Eu falei, só traz o nome dos pais para mim. Que criança fala. E aí, por quê? Porque eu vi uma criança fazendo algo no culto, e a mãe fez assim, não sei com quem ela aprende. Capepa. Ah, gente. A Bíblia diz assim, ó, recebam as crianças, Jesus diz, receba as crianças como se fosse eu. Receba as crianças como se fosse. Se Jesus entrasse na Nascer para Deus, a gente ia dar um iPad para ele? Ia colocar o celular com um joguinho na mão dele? Receba as crianças como se fosse eu, porque elas são o que há de maior no meu governo espiritual. Esse dia uma irmã disse assim, ai pastor, eu queria falar com você sobre as tias. Eu falei, que tia? Não, sobre as tias da escola. Eu falei, aqui não tem tia. As obreiras da igreja não é irmã do seu marido, e nem sua, não tem tia aqui. Falei, tem diaconisa, lá temos evangelistas, temos pastora, não tem tia, querida, não, querido. Ah, porque as obreiras. Eu falei, isso. Não deixou minha filha entrar com a mochilinha de brinquedo. Eu falei, não, ela brinca em casa. Aqui ela vai aprender quem é Deus. Ah, mas eu trago ela para distrair. Eu falei, mas aqui a gente não distrai criança, aqui a gente ensina. Agora, eu acho um absurdo você estar tanto tempo na Nascer para Deus e nunca deu um pulinho na escolinha para ver como o teu filho está lá. O que é isso? É ser pai isso? Ah, mas eu sei que está em segurança. Tudo bem, você sabe que está em segurança? Então por que você não vai só dar uma olhadinha lá para ver o material que está faltando lá? Porque elas estão cuidando do teu filho sem ter obrigação. Leva uma caixa de giz. Pergunta lá o que está precisando para ajudar. É teu filho, campeão. E só você tem 5. É resistir os diáconos e eles fugirão de vós. E quando não é Gabriel, Rafael, é Felipe. Se a igreja não tiver um departamento infantil funcionando com êxito, a igreja está fadada a fracassar. Alabandora sou e a câmbio e derrece.
Sabe o que eu e você precisamos entender? É tempo de apresentar para as crianças um pai. Um pai, para que o dia que faltar você, ela não se torne revoltadinho como você se tornou, que até droga usou. Temos que ensinar as crianças. Salmo 27:10. Salmo 27:10, Davi, na caverna de Adulão, desprezado por Jessé, desprezado por Eliabe, desprezado por Abinadab, desprezado por Simeia, desprezado por Natanael, desprezado por Gozém, desprezado por Radai, desprezado por toda a família. Ele escreve o Salmo 27, verso 10, ele diz assim, quando o teu pai ou a tua mãe te desamparar, o teu pai e a tua mãe te desamparar, sabe o que significa desamparar? Quando você não puder mais contar com o teu pai para nada. Quando você não puder contar com o teu pai, nem em relação a moral, caráter, proteção, amparo, guarda, comprometimento. Quando você se tornar desvalido, quando você chegar à conclusão de que você não pode contar com o teu pai para nada, lembre-se, é nessa hora que Deus vai te abraçar. Esse é o versículo esse é o versículo que eu consigo ter mais êxito quando eu vou tratar paternidade. É quando eu digo para quem teve problema de paternidade que é possível fazer a substituição, é possível fazer a transferência, é possível ele ter uma área suprida, socorrida, amparada, zelada, guardada por um Deus que começou a boa obra e vai terminar. Hoje o Senhor manda eu te dizer, você não vai fracassar por causa do teu pai, você não vai fracassar por causa da tua mãe, você não vai fracassar por causa da tua família e nem por causa da tua parentela, porque há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo faz, há um Deus que tudo libera. Antes da fundação do mundo, Ele determinou que você seria predestinado para a bênção. Então só aqueles que querem se apropriar de uma paternidade que há em Deus, abre a tua boca e comece a fazer barulho, porque um tempo novo começa essa noite, diz o Senhor. O filho era pródigo porque o pai era pródigo. Jesus diz, um certo homem. Um certo homem? Por que Jesus não disse um certo pai? Porque faltava para os garotos paternidade. Shhh. Faltava para os garotos. Não ouvi, faltava para os garotos. Por que você diz que faltava para os garotos paternidade? Porque os dois sinalizou. Eu disse que os dois sinalizaram. Os dois sinalizaram que não tinham um pai. E agora que eu falo dos 10 sinais que toda pessoa que tem problema com paternidade apresenta. Posso falar aqui de maneira rápida, sim ou não? Vamos lá. Vamos analisar quem está do lado. Ai, que divertido. Tem mais sinais? Tem. Esses 10 sinais que eu vou dar não é uma regra. Não é uma regra. Mas já é um caminho para você entender que todos os problemas que você tem com o teu marido, com o teu filho, com você mesmo, é porque faltou paternidade. Diga comigo, me ajuda, Senhor. A Bíblia relata que agora o mais novo não é o maior, é o menor. Escuta, não é o maior, é o... mas era imaturo. Era imaturo por quê? Só porque ele fez o que ele fez? A maturidade não tem nada a ver com o tempo cronológico, viu? Eu vejo um monte de irmão velhinho na igreja que é um palhaço. É zoado, o irmão é zoado. Não tem dente na boca, quer colocar aparelho? Quer apresentar uma pessoa que não é. Escuta, maturidade não é tempo cronológico. Eu conheço uns camarada que só tem tempo cronológico, mas não tem maturidade. Maturidade não tem nada a ver com o tempo que você viveu, mas tem a ver com o que você aprendeu enquanto você viveu.
Então você começa a observar que maturidade é quando você consegue lidar com um ponto de vista diferente do teu. É quando o comportamento dos outros não altera o teu, e é quando a opinião das pessoas não te forma, e é quando você não permite quem está do teu lado ser responsável pela sua felicidade. É quando você não terceiriza o teu futuro e não entrega o controle das suas emoções para quem está perto de você. É quando você sabe lidar com as críticas e você consegue coordenar a melhor forma de enfrentar uma calúnia, uma difamação e uma afronta dentro da igreja. Maturidade. Mas o menor chega para o pai e diz: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Me dá a parte da herança que me... Ele está dizendo para o pai: eu vou embora. Eu vou... Só que herança é algo que a gente pega quando o pai morre, sim ou não? Sim ou não? O pai tinha morrido? Mas quando ele pede a herança, ele está matando o pai. Quando ele pede herança, é como se ele estivesse dizendo: está demorando para morrer, hein, velho? Então me dá herança aqui que eu estou vendo que você vai longe. Então me dá herança que eu já estou vazando, rapando fora, queimando o chão, evacuando linha na pipa. A hora que ele pede a herança, ele já está matando o pai. Ele já está matando... Agora, olha aqui para mim, vamos analisar. Para ele querer pegar as coisas dele e irem... Estava bom para ele dentro da casa do pai? Estava bom? Estava suave na nave? De boa na lagoa? Tranquilo como grilo? Sabe o que estava havendo na casa do pai? Pergunta para mim, o quê? Conflito. Eu disse que estava havendo, e é o primeiro sinal que toda pessoa que tem problema com paternidade apresenta. Pergunta, qual? Dificuldade de resolver conflito. Toda pessoa que teve problema de paternidade não consegue resolver uma treta. Você prefere sair do departamento infantil, você prefere sair do louvor, você prefere sair da dança, você prefere sair da nação para Deus. Sabe por quê? Porque você teve problema de paternidade, você não sabe resolver treta. Você quer mandar inbox, você quer mandar no WhatsApp, você quer dar indireta no Face. Sabe por quê? Porque você tem problema de paternidade, você não sabe resolver na cara. Ele preferiu ir embora, aqui ó, ele escolheu irem, do que resolver as tretas que estava tendo na casa. O primeiro sinal que toda pessoa que tem problema de paternidade apresenta: dificuldade de resolver conflitos. Dificuldade de resolver conflitos. Enquanto você não aprender a resolver conflito, enquanto você não aprender a resolver as tretinhas que dá no teu casamento, na tua igreja, no teu departamento, você não vai romper. Problema a gente resolve, não ignora. Aí uma irmã está com problema. Ô, amada, ela virou a cabeça: amada, vem aqui, querida. Paz de Deus, amém, irmã. O que está acontecendo, querida? Enquanto eu e você não for lá e resolver a gente não rompe. Olha para quem está perto de você e diga assim: não ignora. Vai lá e resolve. Só vai fazer o quê? Vai dar um tiro no nosso carro? Ô, cara, tudo bom. A gente vai lá rasgar nos carros. Sabe o que você precisamos compreender? Problema não ignora, a gente resolve. E ele, para não resolver os conflitos que tinha dentro de casa, ele pegou a parte dele da herança e vazou. Pegou a parte dele da herança e vazou. Olha para quem está perto de você e diga assim: você não vai sair, você vai resolver. Irmão, eu não saio de um lugar enquanto eu não... E depois que a gente resolve, a gente percebe que não precisa sair. Resolveu. Você está saindo porque tem dificuldade de resolver conflito. A hora que ele saiu, ele estava demonstrando um sinal: falta de paternidade. Não conseguia resolver. Todo pai precisa ensinar o filho a resolver... a resolver conflito. A resolver conflito. Em casa nós somos em 4. Tem a minha irmã mais velha, depois tem um irmão, depois tem uma irmã. Eu sou o menor da casa, o caçula. Meu pai comprava doce e dava um número de doce para cada um. Minha irmã comia, minha outra irmã comia, eu comia. O meu irmão mais velho, ele escondia. E ele esperava todos nós comer, para depois comer o dele. E ele comia bem devagarzinho. A pessoa só pode ser perseguida espiritualmente, gente, não há explicação. Aí a gente começava a chorar porque a gente queria o doce dele. Aí meu pai sentava e dizia assim: não, todo mundo ganhou 2. Se vocês comeram de vocês rápido, problema. Eu ficava assim, ó.
Quando você tem dificuldade de resolver conflitos, é porque em algum momento você teve problema de paternidade. O segundo sinal que toda pessoa dá, que demonstra que teve problema de paternidade, é ser incapaz de sentir o amor do pai. Sabe por quê? Se ele sentisse realmente o amor do... Ele teria feito o que fez? Não, ele teria feito o que fez? Não. Ele foi incapaz de sentir o amor do pai. Toda pessoa que tem problema de paternidade nunca vai dizer para você: meu pai me amava. Toda pessoa que tem problema com paternidade sempre vai duvidar do amor que o pai tinha por ela. Sempre vai duvidar do amor. Se você em algum momento duvida do amor que o teu pai tinha por você, problema de paternidade. Ele não conseguiu sentir o amor do pai, por isso foi embora. Todos aqui, que em algum momento não conseguiu ter certeza do amor do teu pai por você, essa noite será um divisor de águas na tua vida. Se você nunca ouviu o teu marido dizendo: meu pai me amava. Se você nunca ouviu a tua esposa dizendo: o meu pai me amava. Eis aí a resposta para tudo. O terceiro sinal que ele deu, e toda pessoa que teve problema com paternidade dá, ele foi egoísta. Ele não queria saber se o pai ia ficar triste, ele não queria saber se ele estava ofendendo o pai, ele não queria saber se ele estava sendo agressivo com o pai, ele queria o que era dele para ir embora, ele queria o que era dele para ir. O egoísmo é um sinal, escuta, é um sinal de quem teve problema de paternidade. O egoísmo. Sabe por quê? Porque quem teve pai, o pai ensinou a dividir. Irmãos, eu tinha uma bronca de dividir. Era 3, gente. Como divide um Yakult? Um Yakult. Cada um dá o golinho. O último cheirava o potinho. O egoísmo é um sinal de que a pessoa teve problema de paternidade. Sabe aquele marido que é ele? O importante é ele estar bem. Ele fez a faculdade dele. Você que se lasque. Ele está feliz, ele está bem, ele está malhando. Ele tá. Você vai ficando de canto. Sabe aquela esposa que é egoísta? Eu fiz. Vai lá, faz você não é aleijado? Ih, já fui. Vai, estou cansada, não sou escrava. Sabe aquela pessoa que ela pensa nela? Ele pensa, sou eu, não me toque, não me rele, me deixa, me solta. O egoísmo é um sinal de que a pessoa teve problema de outro sinal que toda pessoa apresenta por ter tido problema de paternidade. Outro sinal é a inconsequência. Porque a hora que ele pegou a parte dele da herança, olha aqui para mim, a hora que ele pegou a parte dele ele foi fazer um Enem? Foi? Um curso profissionalizante. Ele pagou uma faculdade, vestibular. A Bíblia diz que ele foi para a zona. Gastou com prostituta, foi para Cracolândia. Foi para a balada. A Bíblia diz que entre ir para uma festa e ir para um velório, vai para um velório. Porque quando você vai para o velório, você chega assim... Às vezes a gente fica buscando, todo mundo está chorando, a gente se sente na obrigação de chorar e a gente fica procurando aqui, Aí vem aquelas coisas assim, a vida é um sopro, né? Aí vem o outro e diz assim, aí vem aquela tia que veio lá, viajou tudo para chegar lá. Ela fala assim, para morrer basta estar vivo. A Bíblia pede para a gente ir para um velório, porque quem vai para um velório mede as consequências. Quem vai para uma balada, não. É 30 minutos de prazer. E você acha que vale a pena você trocar tudo que Deus tem para você por 30 minutos de prazer? Você abrir mão de todas as promessas de Deus por 15 minutos de desejo? Ele foi inconsequente. Toda pessoa inconsequente, toda pessoa
que não consegue medir as consequências, não consegue calcular o impacto de uma decisão que está tomando, é uma pessoa que teve problema com o pai. Todo inconsequente teve problema de paternidade, porque é uma responsabilidade de um pai ensinar o filho a medir as consequências, calcular o impacto de uma decisão. Ele foi viver um momento, gastou todo o dinheiro dele, eu disse todo o dinheiro. Outro sinal de quem teve problema com paternidade, aqui ó, mais um sinal de quem teve problema com paternidade. Sabe o que ele fez? Ele caiu em si, e olha outro sinal, ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados têm salário, e eu vou voltar e eu vou pedir um salário também. Toda pessoa que teve problema de paternidade foca no salário e esquece da herança. Quando você tem um pai, você não tem salário, você tem herança. Tem muita gente na presença de Deus atrás de, e o Senhor manda eu te dizer: resolve o teu problema de paternidade, porque o que eu tenho para você não é salário, o que eu tenho para você é... Por que ele ficou com aquela visão de salário? Porque ter se distanciado do pai deu para ele uma mentalidade de escravo. E hoje Deus quer remover a mente de escravo que você vinha arrastando. E o Senhor manda eu te dizer: é tempo de você parar de se matar por salário e entender que de Deus você tem uma... O último sinal que eu vejo nesse garoto, o último sinal que houve o problema de paternidade nesse garoto, sabe qual é o último sinal? Ele foi ingrato. E depois da morte, a maior dor que um ser humano pode experimentar é a dor da ingratidão. Sabe quando você faz de tudo por uma pessoa, e na primeira oportunidade a pessoa te apunhala? Ah, mas o pai não foi um pai top, mas estava ali. Aí você fala assim, porque você não, cala a tua boca. Aí pastor André, você fala assim, que você não conhece, fecha a tua boca. Ah, mas você não conhece meu pai, cala a tua boca, campeão. Efésios 6, verso 2, não quer morrer cedo? Honra teu pai e tua mãe, independente de quem são eles. Ah, mas você não conhece meu pai, fecha a tua boca, querido. Isso está atrasando a tua vida, está permitindo você arrastar a maldição. Eu não quero saber quem foi o teu pai, quem foi a tua mãe. Honra, faz a tua parte. Honra! Sai desse culto e liga para ele. Sai desse culto e liga para ela. Mas e se ele bater o telefone na minha cara? É um direito dele, mas você tem que parar essa maldição na tua vida hoje, diz o Senhor. Hoje Deus precisa resolver esse problema de paternidade. Diga comigo, eu creio. A princípio eu achei que só esse garoto tinha tido problema com o pai. Aí eu vi o mais velho. A Bíblia diz que o mais velho estava no campo trabalhando. Estava no campo. A hora que o mais novo voltou, o mais velho estava no. A hora que o mais novo tomou banho, o mais velho estava no. A hora que o mais velho recebeu roupa, o mais novo recebeu roupa, o mais velho estava no. A hora que o mais novo recebeu o anel, o mais velho estava no. A hora que o mais novo recebeu a sandália, o mais velho estava no. A hora que começou as músicas, o mais velho estava no. A hora que assaram o churrasco, o novilho, o mais velho estava no. Então você observa que ele passava mais tempo no do que com o... Toda pessoa que tem problema de paternidade busca uma fuga para ficar longe de casa. Se você se sente melhor no teu trabalho do que na tua casa, problema de paternidade. Porque quem resolveu o problema de paternidade prefere ficar em casa do que em qualquer lugar. Ah, mas eu prefiro às vezes ficar mais na Nasci para Deus do que em casa. Só que a igreja começa na tua casa, não na Nasci para Deus. Aqui tem que ser uma extensão do que você já vive lá na tua casa, irmã. Ah, mas a minha casa é o inferno, então deixa Deus começar a mover através de você. Ah, mas eu prego para o meu marido, pois você está errado. A Bíblia diz que quem não tem um marido convertido tem que ganhar ele para Jesus sem palavras, só com testemunho e exemplo. Ele não veio para a igreja até agora porque você é bagaceira.
Ah, mas eu quero fazer missão. A tua primeira missão se chama Agenor, seu marido. Ah, mas eu quero ir para a África. África é Isabel, aquela tua vizinha negona. Vai, atravessa a rua e prega para ela. Olha para quem está perto de você e diga assim: o mover começa através de você. Você observa, aqui ele passava o dia inteiro no campo, o dia inteiro passa o dia inteiro no videogame, passa o dia inteiro no Facebook, passa o dia inteiro no YouTube, passa o dia inteiro no Netflix. Sabe o que se chama isso, querido? Fuga. E quando você precisa de algo para fugir, quando você precisa de algo para problema de paternidade. Quem está conseguindo compreender, diga eu. A hora que ele volta, porque chega uma hora que você tem que voltar, chega uma hora que a ficha tem que... A hora que ele volta, ele ouve as músicas, sim ou não? Ele ouve as danças, sim ou não? Sabe o que ele faz? Ele chama o empregado. A hora que ele chama ele pergunta para o empregado: o que está acontecendo? Segundo sinal de quem tem problema com paternidade: não consegue resolver direto com a pessoa, tenta resolver através do outro. Aqui, ó. Quando você tiver a oportunidade, fala para a pastora Neide. Por que ela senta na frente? É para a câmera ficar pegando ela? Para ficar ter cadeira cativa? Que fica? Sabe aquela pessoa que tenta resolver um problema que ela tem com você, com outro? Frouxa, covarde, nojenta, asquerosa. Vai lá resolver com ela, Exu. Ah, fico nervoso nessa parte. Falar na cara ninguém quer, falar na cara ninguém gosta. Ai, pastor André, tem umas coisas que você faz. Fala comigo, irmão. Ah, mas eu tenho medo de te entristecer. Passei dessa fase, querido. Para me entristecer agora precisa muito. Se tem uma coisa que eu aprendi na igreja, é aprender a não me ofender. E eu entendi uma coisa: quem está bem não agride ninguém. Olha para quem está perto de você e diga assim: vai até a pessoa e resolve direto com ela. Não, ó, estava o empregado curtindo a festa aqui, ó. Só o empregado aqui: adocica meu amor, adocica. Que é a música mais antiga que eu quero. Ele chama o empregado. O que está acontecendo? Eu vejo o empregado dizendo: vai perguntar para o seu pai. Vá até lá e pergunta para ele. Irmão, vá até ela e pergunta para ela. Aí você não acha que o James está estranho hoje? Pergunta para ele. James, por que você está estranho? Pergunta. O povo fica sondando os outros para saber de nós. Quando você for falar mal de mim, convida eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Diga para quem está do lado: quando for falar mal de mim, me chama. Eu sei cada coisa sobre mim. Outro sinal de quem teve problema de paternidade: tenta resolver com terceiros um problema que é com outro. Vai até a pessoa e resolve com ela. Vai até a cunhada, resolve com a tua cunhada. Procura a tua sogra, resolve com ela. Vai até aquela irmã, resolve com ela. Sabe qual é a maior tristeza de um pastor? É saber que teve uma família que saiu sem falar para ele porque saiu. Tirou do pastor a oportunidade de ele melhorar como pastor. Sabe quais são as ovelhas que eu mais amo na minha igreja? As que criticam, as que reclamam e as que não concordam comigo. Eu não tenho um rebanho para concordar comigo. Se eu quiser que todo mundo concorde comigo, eu não tenho um rebanho, eu tenho bajuladores e eu tenho um nojo de bajulador. Eu não estou atrás de fã, de admiradores. Eu não estou atrás de discípulos para mim. Eu estou querendo gerar discípulos para Cristo. Entenda isso. Pastor, e tem uns camaradas que tem o dobro da minha idade e congrega comigo. Uma casa não fica de pé sem a experiência dos mais velhos. E tem uns camaradas que dizem: pastor, por que você não faz isso, pastor? Por que você não faz? E eu acabo pensando, depois falo: olha, realmente, você está entendendo? Resolve direto. Ele foi lá resolver com o pai. Ele foi lá resolver com o... E sabe o que ele disse para o pai? Eu sempre estive contigo, e esse seu filho
Olha o tom. Esse seu filho. Espera um pouco. Esse seu filho era irmão dele. Quando ele diz esse seu, ele deixa claro que do irmão dele ele estava sentindo inveja. Toda pessoa que teve problema de paternidade é invejoso. O invejoso é aquele que não tem a capacidade de acreditar que o que Deus tem para ele é melhor. Então ele quer o que você tem. Toda pessoa que é invejosa teve problema de paternidade. Sabe por quê? Porque quem teve um pai, ouve do pai, que é suficiente, é competente, tem potencial, tem habilidade, tem dom, tem talento, tem chamada, tem vocação. Sabe aquela mãe que olha para a menina e diz assim: filha, seu cabelo é lindo, a tua pele é linda, seu peso é lindo, você é linda. A criança sai toda empoderada. E se é pretinha, então, aqui, ó. Com black, aqui. E aí você começa a observar que toda criança invejosa é criança que não teve pai e mãe. Porque o pai e a mãe empoderam o filho. Está entendendo, filho? Você é lindo, você é campeão do pai, você é o Power Ranger, você é o Changeman, você é os Gogofai, você é o Spectroman, que é do tempo do pai. Viu que eu fui longe agora, né? Giban, Jiraya, Machine Man, lembra? Jaspion. Ei, aí você começa a observar que o invejoso é aquele que em algum momento tem problema de paternidade. Olha para quem está perto de você e diga assim: tenha paciência com o invejoso. Ele não teve um pai que o empoderasse. Quando Jesus saiu das águas do batismo, Deus abriu as janelas do céu e disse assim: ó, esse é o meu filho. Filho. Eu vejo Jesus fazendo assim, ó. Deus disse para ele quem ele era: você é meu filho, você é o meu. Aí ele vai para o deserto, vem o diabo. Se tu és verdadeiramente o... transforma essa pedra em... Você está entendendo? O diabo tentando fazer ele duvidar de quem ele... E ele caiu? Porque ele acreditou no que o diabo estava falando ou naquilo que o pai falou? Faz toda a diferença ter um dizendo quem você é. Sabe por que eu gosto de pregar essa mensagem? Porque eu tive problema de paternidade. Sérios. Eu não podia assistir um filme que falava sobre pai, que eu caía em prantos. Não podia ver um comercial que tinha pai e filho. Eu falei: não, preciso resolver isso. Com 27 anos eu chamei meu pai para uma conversa. E minha mãe sempre maquiando e mascarando um pai que eu não tinha. E minha mãe dizia: seu pai foi abandonado aos 9 anos, morou 2 anos dentro de um posto de gasolina, tinha que enxugar toda a urina dentro do posto com a camiseta, e depois lavava, secava, usava. Seu pai tem a coluna deformada porque ajudava os caminhoneiros a descarregar e carregar os sacos de batata. Seu pai foi colocar o primeiro calçado com 14 anos. Então eu olhava para o meu pai e dava para ele qualidades que ele não tinha. Você está querendo que eu culpe o meu pai, pastor André? De jeito nenhum. Eu não fiz isso com o meu. Eu descobri que paternidade a gente cura no altar, transferindo e substituindo, entendendo em Deus, por que meu pai não me deu o que eu merecia? Porque ele não tinha. Não tem como você cobrar do teu pai um abraço que ele não recebeu do teu avô. Não tem como você cobrar da tua mãe um beijo que ela nunca recebeu da tua avó. Já que o meu pai não podia dar o que eu precisava, sabe o que eu fiz? Eu descobri que Deus é amor. Eu busquei em Deus um amor que o meu pai não me deu para que eu desse para ele. Eu não consigo contar nas mãos os aniversários surpresas que eu comecei a fazer para o meu pai dos 27 anos em diante. Porque com 27 anos eu dei o meu primeiro abraço no meu pai. Dei um beijo na bochecha dele. Meu pai é todo machão, meu pai é polacão, vergonhoso. Eu encho o meu pai de beijo, eu dou tanto beijo nele. Da última vez eu dei 35 na cara. Meus irmãos não têm essa coragem. Meus irmãos ficam achando que eu sou doido. Mas, o quê? Eu falei para ele: da próxima vez eu beijo na boca. Ele fala assim: para. Mas ele gosta, eu sei que ele gosta.
Sabe qual é o nosso problema? É deixar de viver o melhor que Deus tem para nós com o nosso pai, procurando culpar. Irmão, ninguém muda sendo criticado. O amor que o teu pai não conseguiu dar para você, Deus vai te dar para você dar para ele. O abraço que a tua mãe nunca te deu, Jesus vai te dar para você dar nela. Mas isso tem que ser resolvido. Mas minha mãe nunca disse que me amava. Diga para ela que você ama ela. Mas meu pai nunca disse que tinha orgulho de mim. Então diga para ele que você tem dele. Ninguém pode colher o que não. Ele sinalizou mais uma coisa, e eu encerro com o último sinal que ele deu que teve problema de paternidade. O pai disse assim para ele: sabe por que eu nunca precisei fazer uma festa para você? Porque tudo que é meu é teu. Se você quisesse fazer uma festa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, você fazia, você ficou. Quem foi embora foi o seu irmão. Estava perdido, foi encontrado, estava morto e reviveu. O que o pai disse para ele? Você teve a oportunidade de desfrutar de tudo e não desfrutou. Toda pessoa que tem problema de paternidade não consegue desfrutar o que tem. Você tem um carro, não desfruta. Você tem uma esposa maravilhosa, você não desfruta ela. Pega ela, irmão. Pega ela hoje. Dá um de tigrão e diga para ela: hoje eu te pego. Vai desfrutar teu filho. Vai levar ele para o Bosque Maia. Vai correr com ele. Vai brincar de guache com ele. Sujar tudo. Teve um irmão que veio arrasado conversar comigo. Arrebentou o filho dele. Porque o filho dele catou uma pedra e escreveu na porta do carro: pai, eu te amo. Quantas vezes esse garoto tentou dizer para o pai que... e não conseguiu. Escreveu na porta do carro, com a pedra: pai, eu te amo. Vai desfrutar o que você tem. A gente acorda todo dia de manhã com uma importante decisão. Vou encerrar. A gente acorda todo dia de manhã com uma importante, o urgente e o importante. Todo dia a gente acorda de manhã com algo urgente e importante. Eu acordei de manhã, tenho algo urgente e importante. Eu resolvo primeiro o quê? O importante. O urgente pode esperar. O importante é o tijolinho que está construindo o nosso futuro. Esse é o teu problema. Você acorda todo dia de manhã fazendo o que é urgente. E você deveria deixar o que é urgente e resolver o que é. Você acorda de manhã e a conta vai vencer. Você tem que pagar ela com mas tem que levar teu filho na escola. E levar o teu filho na escola é... Esse é o nosso problema. A gente está se matando para fazer o que é urgente. E Deus quer que eu e você começamos a fazer o que é... Gálatas capítulo 4, versículo 6 e 7. Porque vós sois filhos. Porque vós sois... E o Senhor derramou nos vossos corações um espírito que grita: Abba, Pai. Porque vós sois filhos. Você está entendendo? Vós sois. E por isso que no nosso coração foi derramado um espírito que grita: Abba, Pai. Um espírito que grita: Abba, Pai. Um espírito que grita... E esse espírito que está dentro de nós gritando, nos dá uma identidade de filho e cura toda a ferida que os nossos pais deixaram em nós.